Vamos lá, pessoal. Professor Joseir, continuando aqui, função do primeiro grau ou função afim. Vamos ver um tipo de exercício que é muito cobrado de função que você tem aqui. Ele dá a função a você e pede para você calcular o f de 0 ou f de 1, o f de 1x genérico. Então você tem aqui, ó, vamos lembrar, f de x, a função é essa aqui, 3x menos 2, e você quer calcular o f de 0, ou seja, você quer o valor da função, ou seja, você quer o valor de y quando x for 0. Lembra que eu já falei com vocês, ó, que y é igual ao que? A f de x. Você dá um valor para x e determina o y, tá certo? Então, tanto faz você escrever f de x igual a 3x menos 2 ou escrever y igual a 3x menos 2, tá certo? Então, temos aqui. Então, quando ele fala dá a função a você, quando a questão dá a função a você e pede para você calcular o valor de y para um x genérico, qualquer valor de x, então você vai lá na função e vai substituir. Onde tem x, você substitui por quem? Pelo valor que ele está dando aqui. No caso aqui é 0. Então eu tenho aqui, ó, f de x igual a 3x menos 2. Quero na letra A aqui f de 0. Então, f de 0 é igual a 3x menos 2. Ó. A função é essa aqui, ó. Vamos lembrar aqui dela aqui, ó. Tá ela aqui. 3x menos 2, você quer o f de 0, ou seja, você quer o valor de y quando x é 0, ó. Olha ele aqui, ó. Você quer o valor de x de y quando x é 0. Então, f de 0, você vai lá, onde tem x na função, você substitui por 0. Então, vai ficar 3, que é da função, vezes x. X é, qual é o valor de x? O valor genérico dele aqui é 0 agora, menos 2. Então, f de 0, ou seja, o valor de y quando x for 0 vai ser igual a 3 vezes 0 é 0, menos 2. 0 menos 2 é menos 2. Então, 0 menos 2, menos 2. Então, f de 0 é igual a menos 2. Então, você tem aqui, ó, quando x é 0, o y é menos 2. Tá certo? Então, aqui você tem até um par ordenado, ó, x é 0, y é menos 2. Vamos ver outro exemplo. Nessa mesma função, a função é f de x igual a 3x menos 2. Vamos colocá-la aqui, ó. F de x é igual a 3x menos 2. Então, você quer agora o f de 1. O valor de x, o valor de y, quando x é 1. Ó. Perceba que esse x agora aqui, ó, é 1. Então, você tem aqui, ó, a função é f de 1 é igual a 3x menos 2. Ó, perceba que você substituiu o x, o f de x, ó, por f de 1 aqui. Pronto, você só fez isso, certo? Então, vamos lá. F de 1, ou seja, o valor de y quando x for 1, vamos determinar agora. Ó, vai ficar f de 1 vai ser igual a 3x menos 2. Então, o x agora é 1. Ó. No lugar de x eu vou colocar 1. Ó, no lugar do x, que é esse mesmo x aqui, ó, é 1. Então, 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 menos 2 é f de 1, ou seja, o valor de y quando x é 1. 3 vezes 1, perceba que isso aqui é uma expressão numérica, você tem que seguir a regra. Primeiro a multiplicação, 3 vezes 1, 3, menos 2. Então, quando x for 1, o y vai ser 3 menos 2, 1. Então, quando x for 1, y é 1, ou seja, o valor da função, o valor de y, quando x é 1, também é 1. Vamos ver outra função aqui para a gente fazer. Então, agora essa função, f de x igual a menos x mais 3. Eu quero calcular o f de menos 1. Então, quero o valor de y quando x é menos 1. Então, quando x for menos 1, qual vai ser o valor do y? Lembre, y é igual a f de x, tá certo? Isso aqui você não pode esquecer. Então, quando você quer f de x igual a menos x mais 3, ó, você vai colocar aqui, ó, o f de menos 1 para, dada a função f de x igual a menos x mais 3, vamos colocar aqui a função menos x mais 3. Então, onde tem x na função, você vai substituir por menos 1. Então, vamos calcular o f de menos 1. Valor da função, ou seja, valor de y,
quando x é menos 1. Então, menos já é da função. Qual é o valor do x? Menos 1. Então, substitua, ó, quando você troca um número negativo, uma letra por um número negativo, coloque sempre entre parênteses. Perceba que eu estou tirando, ó, esse x aqui, estou colocando menos 1. E esse sinalzinho aqui, ó, é o sinal da função já. Eu só fiz repetir. E como o x é menos 1, no lugar do x eu coloquei menos 1, coloquei entre parênteses. Então, vai ficar f de menos 1, ou seja, valor da função, valor do x, do y, quando x é menos 1, vai ser igual. Vamos eliminar os parênteses, menos com menos, ó, mais 1, mais 3. Tem necessidade de eu colocar esse mais 1 aqui? Coloco se eu quiser. Então, se não quisesse colocar esse mais aqui, você já sabe que o número é positivo. É mais 1, é 1. Então, vai ficar, ó, f de menos 1, valor da função, valor de y. Quando x é menos 1, 1 mais 3, 4. Pronto, vamos de mais um aqui. Então, para essa função aqui, ó, f de x igual a menos x mais 3. Então, tem uma função f de x igual a menos x mais 3. Para essa função, eu quero achar o f de menos 2. Quero o valor de y quando x for menos 2. Então, a função é essa aqui, ó, menos x mais 3. Perceba que a função é essa. Ó. Então, eu venho aqui, substituo, vamos lá, f de menos 2, esse fzinho é f de função, é igual a menos, que já é da fórmula, estou repetindo, ó, menos x. Qual é o valor do x agora? O x genérico, agora o x é menos 2. Separo, ó, menos 2, mais 3, f de menos 2 é igual menos com menos, mais 2, saiu do parênteses, mais 3, tirei dos parênteses, aí ficou f de menos 2, valor de y, quando x for menos 2, 3 mais 2, 5. Pronto. Está aí. Quando você encontrar esse tipo de exercício em função do primeiro grau, te dê a função e pedir para você determinar o valor de y para um x genérico, só é você substituir e encontrar o valor do y. Tá ok, pessoal? Dê um like no vídeo, faça sua inscrição no canal e até a próxima aula.